Olá pessoal, hoje o assunto vai ser trombose e anticoncepcionais. E pensando em trombose, a gente precisa só dar uma pincelada para vocês terem uma ideia do que é trombose. Já devem ter ouvido, muitos já devem ter ouvido falar, mas é uma obstrução no vaso sanguíneo, pode ser numa artéria ou numa veia. E aí eu vou falar da relação dos anticoncepcionais com o aparecimento de trombose e eventualmente o que a gente chama de tromboembolismo. A trombose é quando obstrui, pode ser por um coágulo, obstrui a luz do vaso. E quando esse coágulo ele se desloca na corrente sanguínea, ele se torna um êmbolo. Daí o termo utilizado que é tromboembolismo, tá certo? E o que tem a ver os anticoncepcionais com essa história? Na verdade, não é só o anticoncepcional que pode levar à formação desse tal tromboembolismo, tem outros fatores aí. Mas aqui eu queria chamar a atenção por conta de um grande número de mulheres que têm aparecido com esse problema de trombose, ou uma trombose que a gente chama de trombose venosa profunda, ou então acidente vascular encefálico. Ok? Mas enfim, quando os nossos vasos sanguíneos têm uma lesão e começa a extravasar sangue, a hemorragia, automaticamente um processo, uma cascata, na verdade, de eventos bioquímicos vão ocorrer para que tampone ou que dê um jeito de parar aquele sangramento. E aí é formado então um coágulo. É uma série de enzimas e cofatores e outros componentes que tem ali no plasma do sangue que a partir de um efeito dominó, é um estopim, é um start que é dado, rompimento do vaso, deu start e aí uma proteína vai ativando a outra. Por isso que a gente fala que é uma cascata. Ela tem várias etapas e depois eu vou deixar um linkzinho para vocês saberem a cascata bonitinha, completa, porque é sempre bom dar uma revisada, principalmente para quem está estudando, mas enfim. Esse coágulo formado, na verdade, o que vai acontecer? Ele tem então todo um processo para ele ocorrer. E onde é que age um anticoncepcional nessa história? Então, na verdade, os estudos que têm sido feitos, eles estão coletando dados de mulheres que não fazem uso de anticoncepcionais e mulheres que fazem o uso de anticoncepcionais. E aí eu tenho um dado aqui, não usuárias de anticoncepcionais e a relação com esse tromboembolismo está mais ou menos assim. 4 em cada 10 mil mulheres por ano pode desenvolver esse tromboembolismo. Isso mulheres que não fazem uso de contraceptivo ou reposição hormonal. Comparado com mulheres que fazem uso, olha só o número, de 9 até 10 mulheres em cada 10 mil por ano podem ter esse tromboembolismo. Estados de gravidez também, isso é só para vocês terem uma ideia. Gravidez aumenta, mulheres grávidas têm maior risco, 29 em cada 10 mil. E pós-parto, depois do parto, aumenta muito? Também aumenta, aí vocês vão ficar assustados, de 300 a 400 mulheres em cada 10 mil podem desenvolver esse tromboembolismo, tá? É assim, são situações particulares, ok? Agora, o uso de anticoncepcionais como um método contraceptivo é uma opção das mulheres para evitar, né, uma gestação. E algumas para reposição hormonal. E aí ficou toda essa coisa de não posso tomar mais pílula anticoncepcional porque senão eu vou ter tromboembolismo. Então, existe uma série de fatores envolvidos aí, que a gente chama de fatores de risco. Então, se já existe caso na família, isso é hereditário, né? Uma deficiência em uma substância que bloqueia a cascata de formação desse coágulo, tá certo? Aí o que acontece? Aumenta o risco. Idade acima de 70 anos, aumenta o risco, né? Contraceptivos orais, aí aumenta o risco e reposição hormonal.
Mas em ordem ali, em ordem de maior risco vem o histórico, hereditariedade, grandes cirurgias, aumenta o risco. Aí depois vem a idade acima de 70, contraceptivos e reposição hormonal. Vale aqui ressaltar para vocês que depende muito do tipo de contraceptivo, o tipo de hormônio que está sendo usado para reposição hormonal, né? Ou a base de estrógeno ou a base de progesterona. Os contraceptivos à base de estrógeno, eles são muito mais potentes do que a base de progesterona. Mas é lógico que para fazer o uso disso é sempre bom, né? Conversar com o seu ginecologista, conversar sobre o histórico, se existe algum histórico na família, para evitar esse tipo de risco. Tem dosagens diferentes, tem contraceptivos diferentes, ou mesmo em termos de reposição hormonal. Agora, qual é o risco para desenvolver esse tromboembolismo? Bom, um dos fatores é que ele inibe a produção da substância que inibe a cascata de coagulação. Porque assim, o coágulo ele é formado, teve um estopim, teve um start para isso. Então começa a formar o tampão, que é o coágulo. Só que ele tem que parar, ele não pode ficar formando coágulo o tempo inteiro junto com as plaquetas. Então tem que ocorrer o quê? Uma sinalização para parar esse processo. São as substâncias que a gente chama de antitrombina, né? Então, com o uso dos contraceptivos, o que acontece? Começa a ter deficiência dessa substância que inibe a cascata de coagulação. Um outro fator também associado com o uso de contraceptivos é que ele pode levar ao quê? A um aumento de proteínas envolvidas com a coagulação. Começa a ter mais proteínas da cascata de coagulação. Então o que acontece? Já tem o sinalizador, na verdade, o inibidor da cascata, que não está em grande quantidade. E aí aumenta uma outra proteína ali que é importantíssima para a cascata de coagulação. Então você tem dois fatores que aumentam a probabilidade de formar esse coágulo. E esse coágulo, normalmente com o uso de contraceptivos, é o que a gente chama de trombose venosa profunda. E geralmente é nas pernas, nos membros inferiores, né? E aí o que acontece? Obstrui a passagem do sangue. Só para a gente ter uma ideia, o sangue, a parte venosa, né, do nosso sangue, esse sangue está sendo levado para o coração. Do coração ele vai para o pulmão, do pulmão volta para o coração e ele aí é distribuído para todo o nosso corpo. Então imagine, se o sangue não está conseguindo chegar, porque está obstruído a veia, o sangue não consegue chegar no coraçãozinho, primeiro que vai começar a sentir falta é o próprio coração, porque ele tem que ser irrigado também. Se ele não receber, ele não consegue contrair. Daí o risco do quê? Do infarto do miocárdio, ok? Outra coisa, se eventualmente esse trombo se desloca, aí ele vai cair ali na veia cava inferior, chega no coraçãozinho, do coração vai para o pulmão, embolia pulmonar, obstrui vaso no pulmão, não tem trocas gasosas, insuficiência respiratória. Se passar por ali, esse pequeno êmbolo que está passeando na circulação, eu não falei que do pulmão volta para o coração, do coração vai para todo o nosso corpo? Então, eventualmente um pequeno coágulozinho, né? Ele vai para o encéfalo. Aí, obstrui vaso no encéfalo. Acidente vascular encefálico. Então, é grave? É muito grave. O ideal é que se converse com o ginecologista. Eu não estou falando aqui que é para vocês pararem de tomar, não é isso. Tem os medicamentos, tem os contraceptivos que são os ideais para cada situação. Se a mulher é fumante, o risco aumenta muito. Por quê? Porque existem componentes ali no cigarro, né, na fumaça do cigarro, que estimulam ainda mais o processo de coagulação. Então adivinha, fazer o uso de contraceptivo, mas junte a isso a pessoa ser fumante, a mulher ser fumante, ela aumenta o risco de formação de coágulo, aumentando com isso a probabilidade de tromboembolismo, né? Não estou falando que toda vez ele vai deslocar, às vezes ele obstrui, às vezes ele se desloca.
Um dos sinais de trombose, né, a trombose venosa profunda, é justamente a perna, a região da panturrilha. Ela fica bem vermelha, ela fica inchada, a região da panturrilha. E começa a dar inchaço na perna. Por quê? Porque está obstruindo, o sangue não está conseguindo passar, então o sangue, eventualmente o sangue não, o líquido do sangue extravasa para o tecido. Então tem um edema, tem a vermelhidão e eventualmente tem a diminuição da contração da musculatura. Mas não é uma regra, tá certo? Agora o inchaço e a vermelhidão na panturrilha é um sinal, é um indicativo de trombose. Então fica a dica aqui, não é para parar de tomar sem saber, tá certo? Converse com seu ginecologista, veja os riscos, ele vai analisar o histórico e vale a pena consultar para evitar esse tipo de risco. Bem, gente, fica aqui a dica, um super beijo e até a próxima.